você vai perceber que nós estamos inseridos no meio de uma sociedade onde as pessoas elas estão emocionalmente enfermas. Se você olhar no espelho, talvez você se depare com alguém que fisicamente está sadio, mas que emocionalmente não. Talvez você possa olhar no espelho e você se deparar com o seu corpo físico sadio, mas sua alma, suas emoções podem estar em frangalhos. O psiquiatra e psicoterapeuta Dr. Augusto Cury, ele é bastante duro no seu diagnóstico ao afirmar que a sociedade moderna tornou-se um manicômio global. Estamos vivendo um grande hospital psiquiátrico. Em outras palavras, nós vivemos numa sociedade que está emocionalmente desestabilizada. A gente nota isso no trânsito, a gente nota isso na fila do supermercado, a gente nota isso em casa, muitas vezes a gente nota isso dentro de um lugar como esse, que nós chamamos de igreja. Em algum momento, a nossa humanidade, a humanidade antropocêntrica, ela se convenceu de que ela precisa ter os seus sentimentos satisfeitos. Em algum momento nós somos convencidos disso, que ela precisa viver dirigida por suas emoções. Agora, nós estamos diante de um grande problema aqui. Por quê? Porque que resultado nós podemos esperar de uma sociedade doente emocionalmente, que insiste em ser dirigida por suas próprias emoções? Qual vai ser o resultado disso? O problema em nos deixarmos dirigir por nossas emoções é que as emoções que temos são oscilantes. As nossas emoções acabam afetando, portanto, os nossos relacionamentos, os nossos valores, até mesmo a nossa fé, mediante essa oscilação que nós vivemos. Agora, por outro lado, nós não podemos negar as emoções, nós não podemos negar que elas são reais, que elas existem, que elas estão em nós, porque essas emoções, elas foram na verdade nos dadas, ou nós possuímos emoções, porque nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. E Deus é um ser que tem emoções. Agora, nós temos que entender que como tudo mais na nossa sociedade, na nossa vida, as nossas emoções também foram afetadas por nossa rebelião contra esse Deus que nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Deus tem emoções estáveis. E nós deveríamos também ter emoções estáveis. Mas como nós nos rebelamos contra Ele, as nossas emoções se tornaram oscilantes. Então, quando nossas emoções, elas são saudáveis, o reflexo das emoções vai ser a contribuição da construção de relacionamentos sadios, uma postura positiva em relação às circunstâncias, em relação à vida. Agora, quando as nossas emoções estão intoxicadas, o que acontece? Elas irão produzir posturas negativas em nós. Elas nos levarão para um abismo sem fim. A essa sociedade disfuncional e desequilibrada que o Dr. Augusto Cury menciona aí. Portanto, é de grande importância que nós experimentemos uma reciclagem nas nossas emoções, uma reciclagem emocional. Nós não podemos negar as nossas emoções, mas nós precisamos aprender a não ser dominados por essas emoções. Ao contrário, as nossas emoções, elas precisam estar sendo trabalhadas e conduzidas adequadamente por nós. Como é que nós podemos fazer isso então? Nós poderíamos sair em busca de alternativas para isso dentro das ciências sociais, por exemplo, mas a sabedoria bíblica, ela nos apresenta um evangelho
que é suficiente e que é especialista em transformar emoções tóxicas em vida e vida abundante. Então, nós queremos convidar você a experimentar dessa reciclagem ao longo desse mês. Nós vamos conversar ao longo desse mês sobre vários aspectos das nossas emoções que precisam ser recicladas. Quando as nossas emoções elas estão desestabilizadas, logo nós nos sentimos que vamos ser influenciados em nossas ações, em nossas posturas por essas emoções. Se você está tomado, por exemplo, de indignação, isso vai se manifestar nas suas posturas, nas suas ações. É comum, por exemplo, nós ouvirmos histórias onde pessoas afirmam que cometeram determinadas ações de modo impensado. Não é verdade? No impulso das emoções. Às vezes a gente vê isso, por exemplo, no trânsito. Não é? Às vezes isso acontece com a gente, no trânsito. A gente, de repente, solta lá, um palavreado que não deveria soltar de forma impensado, porque nós fomos tomados assim de surpresa por uma situação. Uma das posturas que se manifesta comumente nos nossos dias é a vingança. A mesma, muitas vezes, é até mesmo vista e entendida como uma emoção, como um sentimento. Não são poucas pessoas que dizem assim, não, eu tenho um sentimento de vingança, ou eu carregava um sentimento de vingança. Mas veja, a vingança, ela não é um sentimento. A vingança, ela é uma atitude. A vingança é uma ação da nossa parte que está baseada, na maioria das vezes, em um sentimento. Então, na nossa reciclagem emocional de hoje, nós precisamos detectar qual é o sentimento que está ligado ao nosso desejo de vingança. Vamos ver então como é que a sabedoria bíblica nos ensina a reciclar as nossas emoções, a fim de, uma vez que as nossas emoções sejam recicladas nesse aspecto, nós lidemos de maneira correta com o nosso desejo de vingança. E nós queremos propor um ciclo de reciclagem, olhando para esse texto aqui de Provérbios, capítulo 20, verso 22. Okay? Provérbios, capítulo 20, verso 22, diz assim, não diga, eu o farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor, e Ele dará a vitória a você. Veja, a partir desse versículo, a gente pode identificar, nesse ciclo de reciclagem, a intoxicação das nossas emoções, em relação à vingança. E essa intoxicação é a nossa justiça própria. Veja como o texto começa, ele começa dizendo, eu o farei pagar pelo mal que me fez. O texto diz, não diga, eu o farei pagar pelo mal que me fez. Essa exclamação, ela pode justificar muita coisa para a gente. Muitas vezes, pessoas realmente nos fazem mal, não é verdade? Nos fazem maus específicos. Certamente eu já fiz mal para alguém. E certamente você também já fez mal para alguém. Certamente você já deve ter sofrido da maldade de alguém. Assim como eu já sofri da maldade de pessoas. Todos nós estamos sujeitos, então, a sofrer com isso. Por quê? Porque essas consequências têm a ver com um mundo de rebelião. Essa situação tem a ver, nós sofremos essas situações porque isso tem a ver com um mundo que sofre influências do diabo e por vezes da nossa própria carne. Por isso, nós não podemos negar que em muitos momentos, sim, nós fomos e seremos alvos diretos dos impactos da maldade. Por exemplo, talvez você já tenha tido a experiência de ter sido injustiçado no trabalho, quem sabe pela mentira de alguém, e o resultado disso é que você acabou sendo mandado embora.
Como é que a gente lida com situações assim? Como a gente lida com essa realidade? Porque não é incomum que a gente venha se sentir injustiçado. Não é incomum. Ok? Por exemplo, esses tempos atrás eu me senti injustiçado pela falta de informação ou de clareza de informação em relação a uma multa que eu recebi. Não é? Aonde eu reconheci que eu estava errado, que eu precisava pagar a multa, e eu paguei a multa, mas, assim como todas as outras multas que eu já tinha recebido, tem uma partezinha lá que diz que é para você fazer uma justificativa, e essa parte diz que é para você fazer uma justificativa se você não era o condutor do carro. Eu era o condutor do carro. Eu não ia mentir. Eu não ia pegar um amigo ou um dos meus filhos para não perder pontos e colocar o nome dele ali. Então eu simplesmente paguei a multa. Isso foi em maio do ano passado. Aí, em janeiro desse ano, quando eu chego em casa, de viagem, do treinamento da Mocidade para Cristo, eu tenho lá um documento que me foi enviado pelo DER, dizendo que a minha carteira seria suspensa por 3 meses, porque eu tinha sofrido uma multa e eu não tinha justificado a multa. Eu falei, mas peraí, eu paguei a multa. E eu peguei de novo aquele papelzinho para ler outra vez, para ver se tinha alguma coisa me dizendo que eu tinha que dizer, eu tinha que explicar, né, a razão, né, da minha multa. Foi uma multa por velocidade, eu estava errado mesmo, ok? Passei acima da velocidade num radar. Mas não tinha nada me dizendo lá que além de eu pagar a multa, eu tinha que escrever me justificando por que eu tinha feito aquilo. E aí, resultado disso é que a minha carteira ia ser suspensa por 3 meses, ok? No lugar de 1 mês, eu ia ficar suspenso por 3 meses, porque eu não tinha justificado a multa, a razão, né, da multa. Falei, mas como assim? Aí eu peguei, escrevi, fazendo para a segunda instância, aí fiquei esperando o resultado disso, e veio o resultado da segunda instância, dizendo assim, bom, na primeira instância você foi julgado a revelia, você não prestou contas. Então, a segunda instância é para tratar de algo específico, não tem nada específico para a gente tratar, portanto você tem que entregar a sua carteira. E eu fiz isso, eu entreguei a minha carteira, okay? Me sentindo injustiçado porque ninguém me explicou que, apesar de ter pago a multa, eu tinha que fazer uma justificativa do ocorrido, do acontecimento. Então, se você não sabe disso, fique sabendo, ok? Dependendo da velocidade que você passar no radar, você vai ter que, além de pagar a multa, justificá-la, ok? Por que você passou naquela velocidade? Veja, eu estava errado, mas também me senti injustiçado, porque não me esclareceram com relação a isso, ok? Aí eu sempre lembro do meu pai, né? Meu pai foi advogado, e ele sempre me dizia assim, filho, o fato de você não conhecer a lei não te isenta da responsabilidade dela. E é verdade, eu fui atrás e realmente tem uma lei assim de 2005, ok? Dizendo isso. Mas independente de qualquer coisa, o que eu quero enfatizar aqui no meu exemplo é meu sentimento, ok? Eu me senti injustiçado. E aí o que a gente faz diante da injustiça? Diante da injustiça, o que a sociedade propõe para a gente é que a gente se vingue. Então a vingança é fruto de nossa emoção contaminada por esse sentimento de injustiça. Nós exigimos justiça porque nós achamos que nós temos o direito a ela. Mas na verdade o que nós desejamos é vingança. Em uma cultura influenciada pela religiosidade, a gente até argumenta usando a famosa lei de Talião. Não, mas não está escrito na Bíblia, olho por olho, dente por dente. Está lá na Bíblia. Eu só quero justiça, só quero meus direitos. Agora, conforme o filósofo Mário Sérgio Cortella diz, vingança nada mais é do que dar o troco. O que não significa fazer justiça. E isso não deveria estar
em nossas mãos, pois não somos seres confiáveis para tal. Você pode achar que você tem condições de cobrar a justiça dos outros, mas a maioria das vezes isso é um exercício de vingança. E você não tem condições de tomar essa responsabilidade nas suas mãos, assim como eu não tenho. É por isso que a palavra de Deus nos exorta a não exercermos a vingança. Veja o que Romanos 12, 19 diz para a gente: amados, nunca procurem vingar-se. Eu queria que você, ao ler, enfatizasse a palavra nunca. Nunca. Nunca é nunca. Nunca não é de vez em quando você pode fazer. Nunca é nunca. Nunca a gente deve fazer. É isso que as Escrituras nos dizem. Nunca devemos nos vingar. Agora, como o nosso DNA original está contaminado pelo vírus da rebelião, em nossa busca por justiça, a gente sempre extrapola. A gente diz que a gente está querendo justiça, mas a nossa busca pela justiça, a gente sempre extrapola e a gente chega, na verdade, no exercício da vingança. Olhe, por exemplo, o que acontece na história desse homem chamado Lameque, em Gênesis capítulo 4, versos 23 e 24. Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77, ou em algumas traduções 70 vezes 7. Veja, o Lameque é ferido por alguém pisa no seu pé, ele se sente injustiçado e no direito de exercer sua justiça, o que ele exerce é vingança. E vingança sempre extrapola. Então esse é o sentimento que precisa ser reciclado das suas emoções, das minhas emoções, das nossas emoções. Porque se ele não for, nós vamos ficar cada vez mais intoxicados pela maldade. Essa é a verdade. Se o seu sentimento de injustiça não for reciclado, você vai ser tomado cada vez mais pela maldade do seu coração. Pelo anseio por vingança. Que não tem nada a ver com justiça. Então, dentro desse ciclo, a gente precisa entender a desintoxicação. Ok? O que é que pode nos desintoxicar desse sentimento? De acordo com o texto de Provérbios, é a confiança no justo juiz. Veja, Provérbios diz assim: não diga, eu farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor. Não diga, eu farei pagar. Espere pelo Senhor. O que precisamos admitir, queridos, é que como consequência da rebelião humana, todos nós estamos inseridos em um contexto de caos. Um contexto que é incontrolável por nossa própria capacidade. Não se iluda contra isso. O nosso coração é mais maldoso do que a gente pode imaginar. Nós não podemos controlá-lo. Por outro lado, a gente identifica também dentro desse mesmo coração um profundo anseio pelo que é justo. Um profundo anseio pelo que é correto. Um profundo desejo que não haja impunidade em relação à maldade. Não é verdade? Nós vimos isso essa semana de uma forma muito pontual, né? Com essa situação aí relacionada a questões políticas do nosso país. Mas é isso que a gente anseia em todas as dimensões da nossa vida. Agora, o que eu e você precisamos saber é que Deus também deseja isso. Deus também é alguém que quer aquilo que é justo, que é correto e que não quer deixar a impunidade sem ser julgada. Em Romanos capítulo 1, verso 18, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça.
Veja, Deus é esse ser. Você tem esse anseio por justiça no seu coração, esse desejo de que o mal seja julgado, de que as realidades concernentes ao que é correto, justo, seja manifestada, porque há no meu coração e no seu coração esses elementos que estão no coração de Deus, que é um Deus justo. E as Escrituras nos dizem, aí nesse texto de Romanos 1,18, que Deus exerceu essa sua justiça. A cruz deve nos livrar da amarga sensação de que a maldade ficará impune. A cruz deve nos livrar dessa amarga sensação de que a maldade ficará impune. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz que o processo de justiça que nós tanto esperamos, ele já ocorreu. Ele já ocorreu. Ele ocorreu na cruz de Jesus. Romanos capítulo 1, verso 17 diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Veja, a justiça de Deus foi executada. Ela não será, ela foi. Ela é uma realidade. A cruz precisa nos levar de uma visão de nossa vingança pessoal para uma visão de justiça cósmica. A injustiça que sofremos não é fruto de uma ação isolada para conosco. Nós precisamos entender isso. A injustiça que sofremos é o resultado de uma postura gerada por uma decisão tomada pela humanidade, que nos coloca e que nos colocou em uma posição de injustiça contra o próprio Deus. Em outras palavras, as Escrituras nos dizem que não há justo, nenhum sequer. Você não é uma pessoa justa, eu não sou justo. Humanamente falando, não há nenhum ser humano justo. O único ser humano justo que andou nesse planeta chama-se Jesus de Nazaré. E a justiça de Deus veio contra toda a injustiça humana sobre ele. O Senhor Deus é quem teria todo o direito de exercer seu justo juízo contra todos nós que o afrontamos. Ele teria esse direito. Mas qual foi a sua decisão? A sua decisão foi por responder à nossa injustiça com a justiça graciosa dele, aplicada sobre Jesus Cristo. Quando Romanos 1,18 diz que dos céus Deus exerceu a sua justiça contra toda injustiça, Paulo está se referindo à cruz de Jesus. Onde Deus fez isso foi naquela cruz. Então eu e você precisamos entender que qualquer um que rejeite a justiça de Deus efetivada em Jesus Cristo, um dia, preste atenção nisso, isso é muito sério, um dia ficará à mercê do efeito dessa justiça sobre si mesmo. Porque a justiça que hoje está retida em Jesus, um dia vai ser descarregada sobre todos que suprimem a verdade pela injustiça, diz o apóstolo Paulo. E esse será um dia terrível. Esse será um dia terrível. Não confunda o amor de Deus com indiferença. Nós não podemos confundir o fato de que Deus nos ama com a realidade de que Ele é santo e justo. O dia em que o amor encarnado de Deus em Jesus será manifestado na sua ira justa e santa contra todos aqueles que o rejeitaram, vai chegar. De acordo com o Apocalipse, capítulo 19, versos 11 e o verso 15,
Esse dia vai ser um dia assustador. Olha só, eu quero deixar claro que o escritor de Apocalipse está falando do mesmo Jesus que morreu na cruz e ressuscitou. O mesmo Jesus que ama, o mesmo Jesus que retém sobre ele agora toda a ira de Deus, o mesmo Jesus. O texto diz: vi o céu aberto diante de mim, e um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Preste atenção, ele julga e guerreia com justiça. Ele não faz isso com injustiça. Ele julga e guerreia com justiça. De sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do finho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Eu não sei o que é isso, mas também não estou a fim de saber. Eu não estou a fim de saber. Eu não estou a fim de saber o que é ser uma uva dentro desse lagar aqui. Ele pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Veja, nós só podemos iniciar um processo de desintoxicação da vingança em nossas emoções, à medida que nós compreendemos que Deus não está tratando meramente de nossas indisposições e de desencontros pessoais. Deus está exercendo sua justiça em Jesus Cristo para trazer redenção a toda a sua criação. Toda a sua criação que foi afetada por nossa rebelião. Nós precisamos entender que não somos o centro do que está ocorrendo. Quando a palavra de Deus nos diz para esperar no Senhor, descansar no Senhor, confiar no Senhor, deixar a vingança na mão do Senhor, nós precisamos entender que Deus não está lidando meramente com situações pontuais. Ele está lidando com a causa que nos intoxica. A causa que nos intoxica. Veja, meu querido, minha querida, deixar de viver a vida ao redor de nós mesmos é libertador. Você precisa entender isso. Deixar de viver a vida ao redor de si mesmo é libertador. Nós precisamos não só entender, mas como a Carmen disse aqui no começo do nosso encontro, muito bem dito, nós precisamos confiar nisso. Nós precisamos acreditar nas coisas que nós cantamos, ouvimos, falamos. Nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos confiar que através da justiça de Deus exercida em Jesus, nós somos livres. Inclusive de nós mesmos. Você é livre de você. Você é livre. Você não precisa ficar escravo da sua chatice. Você não precisa ficar escravo da sua vingança. Eu não preciso. Jesus me libertou. Jesus me libertou e te libertou do sabor amargo e ilusório, do desejo de fazermos justiça com as nossas próprias mãos, da vingança. Deixe que a cada manhã o único amargo na sua boca seja o amargo gostoso do café. Pare definitivamente, em nome de Jesus, pare de ficar todos os dias tomando um gole da vingança, esperando que faça mal para o outro, sendo que só vai fazer mal para você mesmo. Para com isso. Ah, mas você não conhece meu chefe. Ah, mas você não conhece minha sogra. Ah, mas você não conhece meu ex-marido. Ah, mas eu não preciso conhecer. Está fazendo mal é para você. Para com isso. O apóstolo Paulo, mais uma vez, ele apresenta a verdade de que a justiça é posse de Deus. Ele diz em Romanos 12:19, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira,
Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E Ele o fez na cruz, e o fará de novo, com todos aqueles que desprezarem a cruz. Confie nele. Por fim, se a nossa emoção for reciclada, o resultado disso será amor em ação. O resultado de emoções recicladas são atitudes renovadas. São outras posturas. Por isso o escritor aos Hebreus, o escritor de Provérbios diz: não diga, eu o farei pagar pelo mal que me fez, espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você. Ele dará a vitória a você. Agora, que vitória é essa? Veja, a vitória que obtemos pelo Evangelho não é a vingança exercida contra aquelas pessoas que nós achamos que foram injustas conosco. A vitória que o Evangelho nos dá é a liberdade de não sermos mais definidos pelo mal. Pense nisso. Pense nessa questão. Qual a maior vitória que o mal pode exercer sobre a sua vida? Qual é a maior vitória que o mal pode exercer sobre a minha vida? Não é me tornar uma pessoa malvada? Não é me encher do desejo de vingança? Eu vou retribuir, eu vou amar a cilada, eu vou expô-lo, eu vou pegá-lo. Maldade. Eu quero a vitória do Evangelho na minha vida. Eu não quero viver buscando ser mal para os outros, buscando maneiras de destruir pessoas, mesmo aquelas que eu entendo que estão sendo injustas para comigo. Voltando os nossos olhos para o texto de Romanos, que tem nos acompanhado aqui nessa reflexão também, nós podemos ver as implicações práticas que o poder do Evangelho gera nas nossas emoções, quando elas são recicladas, por nós confiarmos no justo juiz. Veja, eu gostaria de destacar algumas aqui, pontuar apenas algumas aqui para a gente, a partir de Romanos 12. O objeto do nosso descontentamento passa a ser o mal, não uma pessoa. Quando o nosso coração, as nossas emoções são recicladas pelo justo juiz, e o resultado disso, prático, é o amor em ação, o objetivo do nosso descontentamento passa a ser o mal, não a pessoa, não mais as pessoas. Mesmo as que nos fazem mal. Veja, Paulo diz: o amor deve ser sincero, odeiem. Eu acho interessante isso, né? A Bíblia tem mandamentos de ódio, né? Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Ele não diz que é para você odiar pessoas. Ele não diz que é para você odiar o malvado, ele diz que é para você odiar o que é mal. Segunda segunda ação reciclada, ou seja, ou melhor, segunda ação manifesta pela emoção reciclada, nós somos libertos para escolher o outro acima de nós mesmos. Romanos 12:10 diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Prefiram dar honra ao outro mais do que a si próprio. Terceira atitude ação produzida, quando nossas emoções são recicladas. Nós respondemos com os recursos do reino às circunstâncias em que nos encontramos.
Veja o que Paulo diz: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que os perseguem, ao invés de vingar-se deles. Abençoem, não os amaldiçoem. O que são isso? São recursos do reino, que estão em nós agora, que podem ser sacados de nós. Alegria, paciência, perseverança, generosidade, hospitalidade, bênção. Uma quarta ação que advém das nossas emoções recicladas pelo justo juiz é que nós nos tornamos pacificadores. Romanos 12, 17 e 18 diz: não retribuam a ninguém mal por mal. Em outras palavras, não se vinguem. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Se você vai falar alguma coisa, se você vai fazer alguma coisa, que ao invés de promover a paz, vai trazer discórdia, em nome de Jesus, abra mão disso. Abra mão disso. Você está se destruindo, está destruindo a igreja de Deus, está destruindo a vida de pessoas. Abra mão disso. Mas abra mão disso. Mas abra mão disso. Você não está certo. Está errado. Seja onde for, na igreja, no casamento, no trabalho, seja onde for, no trânsito, abra mão. Seja um pacificador. Uma última ação advinda de emoções recicladas pelo justo juiz é que nós transformamos o bem em nossa grande vitória. Olha que verso lindo das Escrituras. Não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. A maior vitória do mal contra a minha vida, contra a sua vida, é te transformar numa pessoa maldosa. Não se deixe vencer pelo mal. Vença o mal com o bem. Você acha que você foi injustiçado? Então, ao invés de responder com vingança, responda com bondade. E a vitória será sua. Quando nossas emoções são recicladas pelo poder do Evangelho, a nossa vida, em outras palavras, vai manifestar na prática o amor de Deus em ação. Porque é o amor dele que vai estar em nós, e o amor dele é que vai se manifestar por nosso intermédio. Porque a vida ressurreta do próprio Jesus está em nós através do seu Espírito. E as Escrituras nos dizem que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, em nome de Jesus, por favor, não venha me dizer que você não pode, que você não consegue. Se você tem o Evangelho, você pode, você consegue. Se eu tenho o Evangelho, eu posso, eu consigo. Você pode me dizer que você não quer, que você vai desobedecer, que você vai continuar fazendo a opção pela rebelião. Mas se o Evangelho é uma realidade na sua vida, você não pode dizer que você não consegue. Eu não posso dizer isso. Por quê? Porque o Evangelho traz essas realidades para dentro de nós.
E se essas realidades estão dentro de nós, significa que a vida do próprio Deus está em nós, e é assim que Deus lida com a sua vingança contra a nossa injustiça para com Ele. Sabe como Deus lida com a sua injustiça, com a minha injustiça para com Ele? Olha aqui, Ele lida assim: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor, não acusa sem cessar. Eu acho interessantíssimo esse texto. Veja como emoções, nós temos emoções porque Deus tem emoções. O salmista diz assim: nem fica ressentido para sempre. Deus se ressente comigo e com você. Mas as Escrituras nos dizem, Ele não fica ressentido para sempre. No Antigo Testamento, isso durava o sacrifício de um animal. No Novo Testamento, isso é imediato. Na Nova Aliança, essa é uma realidade imediata no coração de Deus, porque assim que você o ressente com o seu pecado, Ele olha para você e o sangue de Jesus te cobre. E Ele deixa todo o ressentimento dele para trás. Ele não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. E se é assim que Deus trata comigo e com você, e a vida dele está em mim e em você, então é assim que a gente precisa lidar com o sentimento de injustiça no nosso coração, não com vingança. Eu quero convidar você a pensar em 3 aplicações aqui para a sua vida, para a sua semana e para a sua vida, né? A primeira, eu queria que você avaliasse agora o seu coração com honestidade diante de Deus. Responda para você e para Deus. Você está intoxicado pela vingança? Há amargura da vingança no seu coração? Você está se sentindo injustiçado e desejando que alguém pague por isso? Porque às vezes a gente diz assim, não, vingança, não. Tá bom, então você está se sentindo injustiçado e você acha que alguém tem que pagar por isso? Se sim, querido e querida, hoje é o dia de você deixar de tomar esse veneno. Isso é uma decisão que a gente toma. Eu quero desafiar você, agora, a fechar teus olhos e a dizer para Deus, Deus, eu jogo fora em nome de Jesus esse copo de veneno chamado vingança. Faça isso, feche seus olhos, ore. Diga isso ao Senhor. Talvez você esteja dizendo, pensando assim, bom, eu não tenho isso com ninguém, mas eu quero te convidar a jogar fora o copo. Para você não colocar nada dentro dele, nunca mais. Diga, Senhor, eu não vou mais usar esse copo. Ele não vai mais fazer parte da minha vida. Essa é a nossa decisão, Senhor. Segundo, você consegue entender que a questão de Deus é cósmica. A questão de Deus com a justiça é cósmica. Ele está lidando com uma injustiça que desencadeou o caos no universo criado para ser bom e perfeito. A sua justiça foi aplicada sobre Jesus Cristo e justifica todos aqueles que arrependidos se colocam debaixo do seu governo amoroso. Aí a minha pergunta para você é, você já fez isso? Você já se colocou debaixo do governo amoroso de Jesus? Já reconheceu a sua rebelião? Já disse para ele, Deus, eu preciso daquilo que Jesus fez por mim naquela cruz, ainda que você não entenda todas as implicações disso? Se você ainda não fez, você quer fazer isso agora, você pode fazer isso agora, aí onde você está, você e Deus de novo. Basta dizer para ele, Deus, eu quero experimentar essa realidade. Eu quero experimentar a minha injustiça sendo resolvida na justiça de Jesus, naquela cruz. Agora, eu não posso deixar você sair daqui sem saber isso de forma muito clara. Tentei fazer você entender na exposição, mas eu quero enfatizar de novo agora.
você compreende que rejeitar isso deixa você à mercê do lagar da ira do Deus Todo-Poderoso, e que um dia você vai ter que lidar com essa ira, cara a cara. Como eu disse, eu não quero ser parte disso, eu não quero ser uma dessas uvas. Eu não quero saber o que é isso, ok? Mas se você acha que você não precisa de Jesus, eu quero que você saia daqui, ou que você que vai me ouvir aí na internet, entenda que um dia você vai ter que encará-lo face a face. E nesse dia, você não vai encarar o seu amor, você vai encarar sua justiça e sua ira santa. O momento de encarar seu amor é agora. Hoje, diz o apóstolo Paulo, é o tempo oportuno da salvação. Terceiro, eu quero desafiar você, ao longo dessa semana, na verdade, dessa semana em diante, a responder suas emoções com as ações práticas do amor de Jesus Cristo, que está encarnado em você. Eu quero desafiar você a perdoar, a honrar, a vencer o mal com o bem. Você prestou atenção nisso? É para vencer o mal com o bem. Isso significa que, sim, pessoas vão te fazer mal. Mas você deve vencer o mal que fizerem para você com o bem. Vamos orar? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos pedir ao Senhor que o Espírito Santo de Deus venha e recicle agora, pelo poder dEle, pela graça dEle, as nossas emoções. Recicle nosso sentimento de injustiça, que na verdade é uma capa para disfarçar nossa vingança. Libere sobre nós emoções novas. Vem, Espírito Santo de Deus, faz isso agora, libere sobre nós emoções novas, emoções recicladas, Senhor. Deus, se há pessoas aqui essa manhã, Deus, carregando consigo sentimentos tóxicos, Deus, alma intoxicada pelo sentimento de injustiça, pelo desejo de vingança, Pai, eu peço agora em nome de Jesus, que o Teu Espírito traga libertação, Senhor. Traz libertação, recicla essas emoções, Senhor. Recicla nossas emoções, Senhor. Nós queremos ser reciclados pelo justo juiz. Nós queremos colocar nossa causa nas Tuas mãos e crer que em Cristo Jesus, naquela cruz, o Senhor lidou com toda a injustiça. O Senhor lidou com essa questão de estabelecer uma justiça para todo o cosmos, Senhor. E isso que o Senhor fez no todo atinge a nossa vida no particular. Nós não precisamos mais ser escravos dos nossos próprios sentimentos. Nós não precisamos mais ser conduzidos, ó Deus, pelos nossos próprios sentimentos. Nós somos livres, inclusive de nós mesmos, para vivermos aquilo que a Tua vida nos trouxe, Pai. Queremos experimentar isso, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor quebre agora, Espírito Santo de Deus, eu suplico ao Senhor, quebre agora, Senhor, toda a incredulidade, quebra toda a religiosidade, Senhor. Quebra agora todos os argumentos, ó Deus, que possam estar sendo formados na mente de qualquer pessoa aqui, para endurecer o coração, Senhor. Senhor, tenha misericórdia, Deus. Tenha misericórdia, Senhor. Deus, move o coração dessas pessoas a se curvarem ao Senhor, ó Deus.
Em nome de Jesus, ó Deus. Quebranta-nos diante de Ti, Senhor. Quebranta-nos diante do Senhor, ó Deus. Para que possamos experimentar o melhor que o Senhor tem para nós, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.